Oi, amigos! O vídeo dessa semana eu vou dar algumas dicas para você aprender a cozinhar sem glúten. Resolvi fazer esse vídeo com algumas dicas bem simples e tirando algumas dúvidas que eu sempre recebo no blog e nas redes sociais sobre como tirar o glúten e ainda assim ter um bolo, um pão, uma torta, um biscoito gostoso e que pareça o original. Se você já deu uma pesquisada aí pela internet em receitas sem glúten, você já deve ter visto que é uma infinidade de farinhas diferentes que a gente nem sabia que existiam. Primeiro de tudo, eu sempre digo nos meus cursos que quando você vai fazer uma receita e vai tirar algum dos ingredientes, você tem que saber qual que é a função dele naquela receita para que você consiga de alguma maneira substituir aquela mesma função e continuar com uma receita que dê certo. Sendo assim, a gente vai ver quais são as funções do glúten. O glúten é uma proteína que está presente em alguns cereais, como o trigo, a cevada, o malte e o centeio. Essa proteína nas receitas de pães, massas, bolo, ela é responsável, entre outras funções, pela estrutura, pela liga, pela maciez das massas. Ou seja, se você tirar o glúten das suas receitas, você vai ter que dar um jeito de ter a sua estrutura, a sua liga e a sua maciez usando outros ingredientes. Aí a gente entra em outra questão super importante. A depender da receita, as funções do glúten vão variar. Vou explicar. Pense numa massa de pizza, pense numa massa de brownie e pense numa massa de torta. Todas essas massas são muito diferentes entre si. E em cada uma delas você vai precisar de uma função a mais do que a outra. Numa massa de torta você não vai precisar tanto de maciez, porque é uma massa mais seca, você quer mais liga para que ela fique junta. Já no bolo, não, você quer a maciez, você quer a estrutura e você também quer a liga, porque você precisa que seu bolo cresça, fique fofinho e delicioso. Então, é muito importante não só analisar a receita a partir das farinhas, mas sim de todos os ingredientes, porque todos os ingredientes numa receita têm alguma função. O ovo vai ter função de liga e de expansão, o açúcar também tem função de estrutura, as gorduras vão trazer umidade à massa, então não é só de farinha que a gente faz uma receita. Leia a receita como um todo e tente entender quais são as combinações que esses ingredientes estão fazendo entre si. Agora que você já sabe qual que é o papel do glúten nas receitas, a gente vai ter que falar então sobre as farinhas sem glúten. Nenhuma farinha sem glúten sozinha tem todas essas funções juntas. E é por isso que a gente faz um famoso mix de farinhas sem glúten. Algumas farinhas vão ter uma função mais estrutural, outras farinhas vão ajudar mais na maciez, outras vão auxiliar na umidade do bolo, outras ainda vão dar a liga do bolo. Por isso que a gente tem que misturar farinhas e é por isso que você, quando vai digitar qualquer receita sem glúten, vai ver pelo menos 2 tipos de farinha na mesma receita. Sabendo disso, você tem que ver então que pelo menos na sua receita você vai ter que ter uma farinha de estrutura e uma farinha de liga. Para facilitar a sua vida, eu preparei um e-book gratuito que você pode acessar no link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Aí você pode fazer um download e ter sempre com você. Aí você deve estar se perguntando, tudo bem, Flávia, mas como é que eu vou saber qual farinha vai dar estrutura e qual farinha vai dar liga? Eu vou te ajudar. Farinhas de estrutura, a gente pode falar que de maneira geral são as farinhas de cereais ou de grãos. Já as farinhas de liga vão ser as féculas e os polvilhos. Polvilho doce, fécula de batata, amido de milho e a farinha de linhaça e a de chia também podem ser farinhas de liga. Agora, uma pergunta que eu recebo, assim, acho que é a pergunta que eu mais recebo na vida, que é, Flávia, pode substituir? Amigos, poder pode, mas não quer dizer que você vai ter o mesmo resultado. Por quê? Apesar das farinhas terem o mesmo papel, elas são muito diferentes, porque o arroz é muito diferente do trigo sarraceno, que é muito diferente do grão de bico. Então, uma às vezes tem mais amido, outra tem mais proteína, outra tem mais fibra, fora a questão do sabor. Então, você pode substituir sim, mas isso não quer dizer que a sua receita vai ficar exatamente igual. Você tem que lembrar sempre que qualquer substituição na receita original não vai fazer com que ela fique igual. De maneira resumida, essas foram as 4 dicas que eu pensei que seriam as mais importantes
para vocês começarem a se sentirem mais seguros para fazer as receitas sem glúten de vocês. Agora, o que eu quero que você faça é dê uma olhadinha lá no meu site, nas redes sociais e aqui no YouTube e tente ler as receitas já com esse olhar. Tente identificar quais são as farinhas de estrutura, quais são as farinhas de liga. E lembre-se, sempre que você for fazer alguma substituição em receita, você vai ter que substituir aquela farinha por uma farinha com a mesma função, senão não vai dar certo. Não esquece de pegar seu e-book gratuito aqui na descrição do vídeo e eu vejo você semana que vem com mais dicas.